Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e no vídeo de hoje estamos aqui com as mídias encontradas do primeiro semestre de 2026. Esse ano tá dando o que falar, muitas mídias importantíssimas já foram encontradas, algumas a gente nem fazia ideia que seriam encontradas, mas estão aqui nessa lista. E mais uma vez, como de costume, aqui eu cito os casos mais comentados e importantes. Caso tenha algum que eu não tenha falado ainda, é só comentar aqui embaixo. E agora, bora para o vídeo! Há uns anos atrás eu falei do caso do filme A Imperatriz Chung, que é um longa-metragem de animação de 2005, produzido na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Sim, e dirigido por Nelson Shin. O filme é baseado em um famoso conto folclórico coreano sobre uma filha que se sacrifica para restaurar a visão de seu pai cego. E algo muito importante dessa produção é que ela foi lançada simultaneamente na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, e como resultado recebeu diversos prêmios na Coreia. A produção demorou vários anos e foi feita entre a Acon Animation e o estúdio norte-coreano SEC. Mas depois de algumas exibições, o filme simplesmente desapareceu e nunca foi lançado em DVD ou Blu-ray. Também não estava disponível em nenhum site, nenhuma plataforma de streaming, nem nada. Tudo que nós tínhamos online era o trailer, o teste de som, além de algumas reportagens sobre esse acontecimento um tanto inusitado, uma vez que envolvem os dois lados da Coreia trabalhando em conjunto. 아저씨, 안녕하세요. 그래. 장에 다녀오는 게냐? 네. 아버지의 눈을 뜨는 기적이 일어날 수도. 공연 미루려 제가 시주할게요. Também tinha a teoria de que o filme não foi lançado em DVD no Ocidente ou Coreia do Sul, sendo lançado em mídia física apenas na Coreia do Norte, mas até hoje isso não foi confirmado. Alguns citam que o motivo do filme nunca ter sido lançado em nenhuma mídia foi o seu fraco desempenho nas bilheterias, ainda mais na Coreia do Sul. Também citam o aumento das tensões entre os dois lados da Coreia e que por conta disso o filme ficou arquivado em algum lugar e que não havia essa ideia de exibi-lo novamente ou lançar em alguma mídia. Em 2021, houve uma pequena controvérsia envolvendo esse filme, quando então a primeira-dama da Coreia do Sul, a Kim Keon-hee, afirmou ter ganhado um prêmio pelo filme, por mais que a Acon esclareceu que nunca trabalharam com ela. E aí tem pessoas que acham que por causa disso que o filme sumiu. A história começa a mudar, na verdade, em outubro de 2025, quando vários materiais de marketing do filme foram vendidos no Yahoo Japan, além de uma cópia parcial que foi dada a distribuidores de língua inglesa. Essas mídias foram compradas por um usuário do YouTube chamado Filelist. Foi restaurado e carregado no YouTube no dia 31 de dezembro de 2025. Sei que é uma mídia de 2025, estamos falando de 2026, mas como foi algo que aconteceu muito em cima da hora, nos últimos segundos do segundo tempo, eu resolvi colocar aqui nesse vídeo. Janeiro é o mês do Chaves. Vocês não concordam? Isso. Porque logo em janeiro, um fã encontrou um episódio de Chaves que se passa em Cancún. ¡No! Ustedes tuvieron la culpa. A gente achando que era só o Chaves em Acapulco, né? Não. Aqui, o colecionador porto-riquenho, conhecido na internet como Scooby Onda, encontrou uma gravação parcial de Chespirito com esse episódio. Al Chavo. Al doctor Chaparro. Mi apellido Longaniza. Soy Longaniza y mi apellido Maestro. E segundo informações do Fórum Chaves, é possivelmente de 1981 e teria sido reprisado em 83. Uma baita de uma descoberta, não é mesmo?
Mega Man Fully Charged é uma série animada que foi baseada na franquia de jogos de mesmo nome, desenvolvida pela Man of Action Studios, sendo exibida no Cartoon Network e no Family Channel de 2018 a 2019. Durante a produção dela, um episódio piloto foi produzido pelo estúdio de animação Film Roman e era animado em 2D, diferente do seu resultado final. Em 2017, em um dos vídeos carregados no YouTube pela Film Roman, nós vemos alguns trechos desse piloto, mas após um tempo o vídeo foi apagado, com um representante da Dentsu Entertainment dizendo que o piloto era um teste interno de animação e não representava o produto final. E era apenas isso que nós tínhamos a respeito dela, até o dia 2 de janeiro de 2026, quando um youtuber chamado Derps carregou o episódio piloto completo no YouTube, depois de tê-lo recebido de um membro anônimo da equipe que trabalhou nesse desenho. E quando nós assistimos o piloto, notamos também várias diferenças entre ele e a produção final, desde o estilo, design de personagens e até mesmo a sua trilha sonora. Tinha que ser o Chaves de novo, não é? Porque o segundo episódio de um arco de 4 episódios, que são, assim, um dos meus favoritos de Chaves, foi encontrado. Festival da Boa Vizinhança é uma obra-prima. E vocês devem estar pensando, uai, segundo episódio? Mas a gente já não assistiu isso? Eu não terminei ainda, seu Madruga. Sim, eu vou explicar pra vocês melhor. Esse segundo episódio era exibido normalmente no SBT, mas a versão com o áudio original estava perdida. Então só nós aqui no Brasil que assistíamos esse episódio aos montes. Meu coração por ti bate como dente de alicate. A situação mudou quando uma gravação quase completa que vem da Telemundo de Porto Rico foi encontrada e compartilhada pelo mesmo usuário que compartilhou aquele episódio do Chaves em Cancún. Meu coração por ti bate. Rapaz, chocolate! E a respeito desse episódio não ser mais exibido, ser uma mídia arquivada, existem teorias. E aqui realmente, né, teorias, não tem nada confirmando, mas enfim. Tem gente que fala que isso aconteceu por conta de censuras da Televisa, que executivos da Televisa, ou até mesmo parentes ligados ao Chespirito, escolheram manualmente episódios que não deveriam ser distribuídos. Mas aí foi exibido no Brasil. Segundo a teoria, isso teria acontecido com a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança. E aqui eu me refiro à versão de 76. Isso porque ela incluiria uma canção que foi registrada pelo Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, após a saída do elenco. Mas assim, nada confirmando. Beavis and Butt-Head do Hollywood seria um jogo de videogame deles desenvolvido pela GT Interactive e pela New Level Software para o PlayStation 1. Esse jogo teve uma divulgação bem interessante em revistas de games lá no final dos anos 90 e também foi apresentado na E3 de 98. Ele seria um jogo de ação e aventura com aquele humor característico da série, onde os dois personagens causam várias situações explorando os sets de Hollywood, além de que você poderia controlar manualmente as falas do Beavis e do Butt-Head. Quando ele foi apresentado na E3, o que diziam é que ele estava 80% concluído e que tinha lançamento previsto para novembro de 98. Passaram-se alguns meses e apareceu uma outra prévia dele, mas diferente do que falaram em 98, aqui eles falaram que o processo de produção do jogo estava 40% completo e que seria lançado em fevereiro de 99, mas após isso o jogo foi cancelado. Segundo o ex-desenvolvedor da New Level Software, a empresa não recebeu o pagamento da publisher, sendo esse provavelmente o motivo do cancelamento. No dia 24 de janeiro de 2026, um membro do site Hidden Palace postou 4 versões do jogo, datando de março a novembro de 98, e nela as pessoas poderiam acessar as builds que nunca foram lançadas oficialmente.
Agora vamos falar de um filme épico dos anos 2000. Quando você olha assim, né, você até pensa, ai, deve ser mais um filme bobo. Mas não se enganem, esse filme é muito bom e você deveria assistir. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. Deu a Louca na Chapeuzinho, dirigido por Corey Edwards e distribuído pela Weinstein Company. O filme, que foi lançado em 2005, foi um grande sucesso, arrecadando mais de 16 milhões de dólares. Mas lá nos Estados Unidos, aconteceu algo envolvendo a dublagem de Deu a Louca na Chapeuzinho. O filme, originalmente, tinha um elenco de vozes diferente, que foi gravado quando eles planejavam lançar apenas em vídeo. Porém, quando a Weinstein Company adquiriu o filme, o estúdio substituiu a maioria das vozes por atores famosos para aumentar a atratividade comercial. They call me Red because of this red hood I wear. I usually wear it. Algumas vozes foram mantidas, por exemplo, o Patrick Warburton como o Lobo, mas tivemos algumas substituições. Por exemplo, a Tara Strong, que é uma dubladora muito popular nos Estados Unidos, que dublava a Chapeuzinho, foi substituída pela atriz Anne Hathaway. It's me, Red! Granny, it's me! Já o Tom Kenny, o dublador do Bob Esponja lá nos Estados Unidos, que dublava a ovelha, foi substituído por Chess Palminteri. What are you doing here? The shepherd comes by, sees me talking to you. I am gonna get the crook. Shepherd comes by and sees me talking to you. I'm gonna get the crook. Yeah. E durante muitos anos, essa primeira dublagem ficou perdida, mas no dia 11 de janeiro de 2026, encontraram um DVD em uma loja de usados, e nele tinha essa versão com essa primeira dublagem, e estava datado de 29 de janeiro de 2004, e hoje você pode assisti-la no Internet Archive. Kuma no Putaro é um anime de comédia baseado em um mangá de Isami Nakagawa, que teve a sua exibição original de 95 a 96. Ela era transmitida na Fuji TV e em outras 24 emissoras afiliadas regionais. Porém, a partir do episódio 19, a sua transmissão nacional foi interrompida, sendo apenas exibida nas regiões de Kanto e Kansai. Outras coisas também que alteraram a transmissão desse anime foram as coberturas jornalísticas relacionadas a Aum Shinrikyo, que envolve também aquele ataque com gás sarin que aconteceu no metrô, e as transmissões esportivas que aconteciam ao vivo. Por conta disso, acontecia às vezes de exibirem no mês 1 ou 2 episódios. Por fim, o anime teve cerca de 30 episódios exibidos, mas nunca foi lançado em mídia física ou streaming. Então tudo que nós temos relacionados a esse anime são gravações caseiras. Conseguiram recuperar os 13 primeiros episódios e partes dos episódios 23, 26 e 30, por conta dessas gravações caseiras que alguns episódios já estavam disponíveis no YouTube, e em março de 2026, mais um episódio foi encontrado. Eu já tenho um vídeo falando a respeito desse caso, com mais detalhes, então aqui será apenas um resumo. Uncle Walt é uma animação experimental feita em 64 pelo estudante Robert Swardle, lá na UCLA. E esse curta nada mais era do que uma paródia muito louca com os personagens da Disney. Ele teve uma exibição pública conhecida em 72 e depois disso ficou arquivada por décadas e décadas e mais décadas, até que chegamos em 2024 e uma cópia em película de 16mm apareceu à venda. Assim, em janeiro de 2026, o curta foi digitalizado e disponibilizado online. Você provavelmente já viu esse vídeo aqui em um VHS da Turma da Mônica, não é? Você sabia que ele fazia parte de um comercial? A Black White Color, que produziu várias animações da Mônica no passado, ficou responsável pela campanha Poupe na Aspa, onde nós temos o Cebolinha dançando na chuva. Aspa! Esse nome dá dinheiro!
Olha, eu nem sabia que isso aqui fazia parte de um comercial. Minha infância inteira achando que isso aqui era um curta. Esse comercial aqui, segundo fãs da Turma da Mônica, era uma mídia perdida que foi disponibilizada outra vez em 2026, quando o canal Lupa UFF upou o vídeo completo vindo de uma cópia do acervo do laboratório. E na verdade, esse comercial foi digitalizado em 2024, mas só ficou disponível agora em 2026 para todos nós. A cópia de 16mm é do acervo do animador Kiko Sá Godinho, que foi trazida pelo pesquisador Fábio Mendes. Mais um grande achado de 2026, e esse aqui eu também já fiz um vídeo falando a respeito, que é o Feliz Natal pra Todos. Esse aqui uma galera tava atrás e finalmente conseguiram, olha só, uma grande mobilização e está aqui a mídia completa. Pra quem não sabe da história, vou resumir aqui pra vocês. Se trata de um curta da Turma da Mônica natalino de 1980, produzido pela Maurício de Souza Produções em parceria com a Black White Color, e ele foi lançado em formato Super 8, e muita gente falava a respeito dele porque ele nunca recebeu um relançamento oficial, nem ao menos nos VHS e DVDs da turminha, e durante anos e anos muitas pessoas correram atrás. A princípio tinha apenas o áudio, gravações parciais, mas em fevereiro de 2026 uma cópia dele foi recuperada a partir de uma antiga transferência de VHS feita de um filme Super 8. Logo, o material foi restaurado e disponibilizado na internet. Um dos filmes mais antigos já procurados por historiadores do cinema. Aqui falo de Gugus e o Autômato. Acho que é assim que fala em português, né? Ele foi produzido em 1897 pelo cineasta francês Georges Méliès, que é o mesmo criador do Viagem à Lua, e mostrava um mágico se apresentando em um autômato. Durante a demonstração, a criação cresce, ganha autonomia e acaba se voltando contra o seu criador. Assistindo algo assim até parece simples, mas naquela época os efeitos especiais eram revolucionários. Muitos, inclusive, o consideram uma das primeiras obras de ficção científica do cinema, porém, durante mais de um século o filme foi considerado perdido. Sabiam da sua existência porque ele aparecia nos catálogos da produtora Star Film, mas nenhuma cópia conhecida havia sobrevivido. Em 2025, uma cópia em película de nitrato foi entregue à livraria do Congresso, e isso foi feito por membros da família de um colecionador norte-americano. Fizeram uma análise, uma restauração, e realmente se tratava desse tal filme. Ah, mas a recuperação foi em 2025, porém a descoberta foi anunciada publicamente em fevereiro desse ano. Chaves de novo, Chaves mais uma vez aqui na lista. Outra vez? Porque eu tenho que falar do episódio As Novas Vizinhas de 78. Você provavelmente já conhece esse episódio. É aquele que nós temos a atriz Regina Torné no papel de Glória. Esse episódio aqui, dublado, a gente assistia no Brasil, de boas, várias vezes. Mas não sei dizer se já foi alugado. Mas se quiser, eu posso alugar um quartinho com muito prazer. Mas a versão em espanhol era considerada uma mídia perdida, arquivada. Espero que lhe guste. Mais uma vez, o colecionador porto-riquenho Scooby Onda encontrou essa gravação e disponibilizou ela na internet. Nem fechou o semestre aqui no vídeo e ainda teremos mais Chaves. Kimba, o Leão Branco. Você sabia que a exibição dele no Brasil é mais antiga do que você pensa? E aqui eu tô falando coisa de Rede Tupi, na época dos seus pais, na época dos seus avós. E quando nós, millennials, geração Z, chegamos para assistir o Kimba dublado, já era uma outra dublagem. Ei, quem é ele? Meu dever é proteger os fracos e os inocentes, defender nossos lares na selva contra todos os inimigos que possam nos trazer problemas. E aí ficava a curiosidade. Nossa, como é que era a dublagem antiga da década de 60? Pois bem, agora em 2026 surgiu um registro dessa primeira dublagem clássica do anime. Quer que eu lhe ensine a conseguir alimentos sem destruir os outros animais? Talvez valha a pena.
Puxa! Registro esse que veio de uma telecinagem de 16mm, que é bem provável que seja da Tupi. Quem souber melhor me responder, comente aqui embaixo. Lembrando que esse trecho foi postado no canal Nostálgicos Anônimos, e eu não sei se ele tem esse episódio completo, se ele tem mais episódios, como é que funciona, mas está aqui o canal dele, caso alguém queira entrar em contato. Mais um caso bem interessante, manuscrito perdido de Arquimedes que foi encontrado em 2026. O palimpsesto de Arquimedes, me lembra o Chaves falando incepto? O palimpsesto de Arquimedes é um manuscrito medieval que preservou textos da antiguidade e algumas páginas haviam desaparecido após serem fotografadas em 1906 pelo estudioso Johann Ludwig Heiberg. E durante mais de um século acreditavam que essas folhas estavam perdidas, mas não é que em 2026 encontraram uma dessas páginas? E eu não encontrando os pares das minhas meias que eu uso, boto na máquina de lavar e parece que magicamente vira Lost Media? Que coisa! Em março de 2026, um pesquisador francês, o Victor Geisenberg, identificou uma folha desaparecida que estava no Museu de Belas Artes de Blois. E essa página corresponde à folha número 123 do manuscrito e contém trechos da obra sobre a esfera e o cilindro, também conhecida como uma das mais importantes de Arquimedes. Que pararem de dar nós na orelha do meu coelhinho? Acho que eu vou ficar boazinha mesmo. Turma da Mônica na Terra do Arco-Íris é uma das mídias mais raras envolvendo esse universo do Maurício de Souza, que por muito tempo foi considerado uma mídia perdida ou arquivada por eles. Eu nem fazia ideia da existência disso, para falar a verdade. Segundo registros da Comunidade de Preservação de Mídia Brasileira, se tratava de um piloto produzido por volta de 74, 75 para a TV Cultura. Seria uma espécie de Vila Sésamo brasileiro com os personagens da turminha. E o danado do sol se divertindo. Olha aí, encontrou muitas outras amiguinhas. Nó. Letra N. Não. Não havia nada relacionado à Turma da Mônica na Terra do Arco-Íris disponível para o público. E muita gente considera isso aqui uma das mídias mais importantes porque foi uma das primeiras tentativas de adaptação da Turma da Mônica para a TV. E sem ser uma animação ou um comercial, não sabemos exatamente se tem mais materiais relacionados a esse programa disponível, mas no momento nós temos esse episódio piloto completo online. Isso a gente encontra num sorriso de criança. Lá por volta das décadas de 60 e 70, a BBC não tinha uma política de preservação de arquivos de longo prazo, algo que também acontecia em várias emissoras brasileiras. Tudo isso por conta de espaço, custos e direitos autorais. As fitas magnéticas originais contendo os episódios das eras do primeiro Doctor Who e do segundo Doctor Who foram totalmente apagadas e reutilizadas. Só não se tornou uma grande Lost Media porque várias cópias em películas de 16mm foram salvas porque foram vendidas para emissoras de outros países. Mas se não fosse isso, de um total de 253 episódios dos primeiros 6 anos da série, 95 episódios continuavam completamente perdidos. E ao longo das décadas, com a ajuda de fãs, arquivistas e pessoas que buscam por mídias perdidas, conseguiram recuperar inúmeros episódios. Tinha episódio que encontraram lá na África, na Ásia, tinha de coleção particular e olha só, em 2026 tivemos mais episódios encontrados. A organização britânica Film is Fabulous, que é uma instituição que ajuda a catalogar e salvar acervos de colecionadores de cinema que faleceram, encontrou 2 episódios inéditos que eram considerados Lost Media. Os episódios recuperados pertencem ao arco The Daleks Master Plan, que é da 3ª temporada de 65, onde apenas 3 dos 12 episódios haviam sobrevivido até então. Logo, o episódio 1 e 3 desse arco estão disponíveis.
A clássica dublagem do Pica-Pau para Castle Filmes, que era para Super 8, lançada por volta de 74 a 75, foi realizada no estúdio A&C, que é considerado uma dublagem alternativa e também perdida do desenho, onde nós temos diálogos, piadas, BGMs e até títulos de episódios diferentes. O Pica-Pau em A Super Força. Não existem mais crimes. Estamos falidos. Eu discordo. A gente é acostumado a assistir Pica-Pau de um jeito, assistindo esses daqui do Super 8 é uma sensação meio estranha, é interessante, mas é meio estranho pra mim também. Ah, você está cansado, hein? No YouTube nós já encontrávamos alguns trechos dessa dublagem do Super 8, porém mais uma dublagem perdida do Pica-Pau foi disponibilizada. Dessa vez do episódio A Super Força. Sim, esse foi o nome que ele recebeu, que a gente conhece como O Espião Espiado, e vejo que muitas pessoas estão agradecendo a Rokuman por ter encontrado esse material, então também te agradeço por ter encontrado esse material, e também foi encontrada a dublagem do Super 8 do episódio Um Índio Cara de Pau. E olha, é estranho que o Pica-Pau não fala melholhou. Não é? Vai falar ou não vai? Ah, sim, está melhor. Sim. Mais um caso que eu também já falei em um dos meus vídeos antigos aqui do canal, que é relacionado à novela Todo Poderoso da Band. Não, a novela completa não foi encontrada ainda. Encontraram a abertura e mais alguns trechos dela. Pra quem não se lembra, é uma novela da Band exibida em 79 e 80, que tinha uma temática que na época era considerada bem diferente para novelas, que misturava drama, espiritismo, paranormalidade, possessões demoníacas, exorcismo e o conflito entre fé e ciência. Mas agora eu sei que você só me interessa morto. Com uma trama que girava em torno do curandeiro Emanuel de Deus e do médico Cristiano Navarro, a Band começou a publicar vários materiais relacionados ao Todo-Poderoso, e entre os conteúdos divulgados nós temos um vídeo com cerca de 5 minutos de imagens originais, uma abertura da segunda fase da novela e também um mini documentário promocional que foi exibido originalmente antes da estreia da trama. Cara, eu acho que esse mini documentário aqui deve ter traumatizado tanta criança. E na apresentação original, a emissora afirmava que a história colocaria o público frente a frente com o desconhecido. Eu acredito que essa novela esteja arquivada sim com a Band, não sei se todos os episódios, mas que tem coisa arquivada deve ter sim, e o fato deles postarem esses materiais é só algo que afirma muito mais isso. E vamos de Chaves outra vez. Eu poderia falar tudo de uma vez só? Poderia. Mas nesse vídeo estou tentando obedecer a cronologia dos meses em que as mídias foram encontradas. Talvez tenha algum errinho aqui ou lá, mas eu tô tentando ao máximo. Vitor, conhecido como Gigito, ou melhor, o dono do canal VHS Break, que também possui páginas em outras redes sociais, é um colecionador e entusiasta de fitas VHS. E além de produzir conteúdos bem nostálgicos, sempre filmando vários ambientes com suas câmeras antigas, ele também faz coleção de fitas caseiras com gravações da televisão. E recentemente, ao explorar uma fita antiga da época em que o SBT ainda era TVS, não é que ele encontrou uma Lost Media de Chaves? E aqui eu me refiro à dublagem perdida de O Festival Continua Parte 3. Montada e dirigida pelo seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Foi montada e dirigida pelo Senhor Madruga. Mas, por favor, não zombem dele. Não só esse episódio, como também um quadro chamado O Marujo Enjoado, em alta qualidade. Isso porque a gente já tinha no YouTube antes, mas numa qualidade bem ruinzinha, sabe? E também a dublagem de Amarelinhas e Balões, que é uma versão sem os cortes e com uma qualidade bem melhor do que a que tinha antes na internet. Foi sem querer, querendo. Olha, vai brincar pra lá, vai. E eu me pergunto se teremos mais mídias de Chaves no próximo semestre. 2026 tá sendo o ano do Chaves, hein?
O Judoca, filme de 1973, é uma das mídias mais interessantes do cinema brasileiro. Muitos consideram o primeiro filme brasileiro de super-herói baseado em quadrinhos nacionais. O filme foi dirigido por Marcelo Ramos Mota e O Judoca foi criado por Pedro Anísio e Eduardo Barão. Na trama, nós temos Carlos, que após salvar um mestre japonês de judô chamado Minamoto, passa a treinar artes marciais e se transforma em um herói que combate criminosos. O filme teve estreia em 73, mas foi um grande fracasso de bilheteria. Teve uma distribuição limitada e ficou pouco tempo em cartaz. E com o passar das décadas, praticamente nenhuma cópia completa ficou acessível ao público. E muitos achavam que o longa virou uma lost media. Durante muitos anos sabia-se apenas da existência de uma cópia incompleta que foi preservada pela Cinemateca do Rio de Janeiro, um trailer antigo que foi restaurado e digitalizado e algumas fotografias da produção e cartazes. Mas olha só, em 2026 foram divulgadas informações de que os negativos originais da imagem e som do filme teriam sido localizadas na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Segundo os relatos, os materiais estavam armazenados em condições adequadas e passaram a ser avaliados para a preservação e futura duplicação. Será que em 2026 já teremos acesso a ela? Até porque agora nós temos o Tela Brasil. Próximo tópico a abordar aqui nesse vídeo, para quem não sabe, é uma iniciativa recente do governo e se trata de uma plataforma gratuita de streaming, criada pelo Ministério da Cultura, onde temos vários filmes, séries, documentários, animações e obras audiovisuais brasileiras. Ele foi lançado em maio de 2026 e já conta com mais de 500 títulos no catálogo. E por que eu quis citar essa plataforma aqui? Porque existe a possibilidade de encontrarmos mídias perdidas por lá, ou em melhor qualidade. Ela reúne e preserva várias obras brasileiras que também são consideradas raras. Só aumenta as chances de materiais considerados perdidos ou parcialmente perdidos aparecerem por lá. Então, para quem não sabia, já está sabendo do projeto Tela Brasil. O projeto Resgate da Globoplay continua em 2026, disponibilizando mensalmente clássicos da teledramaturgia com mais qualidade, e o projeto Fragmentos também continua. Já foram disponibilizadas muitas coisas, eu nem tenho como ler tudo aqui. Tem um vídeo muito bom da Filomena, que eu vou deixar aqui pra vocês, vou deixar o link pra vocês, que ela fala com mais detalhes de quais novelas, quais produções, pra quem gosta de novela, pra quem curte as novelas antigas da Globo, temos mais novidades. Vocês acreditam que encontraram uma Lost Media do GTA? Foi encontrado um vídeo de 5 minutos de uma gameplay da versão beta do GTA San Andreas. Isso antes do lançamento oficial do jogo. E pra quem não sabe, isso aqui é um compilado que a Rockstar enviou para os sites e revistas da época. E muitas revistas usavam screenshots desse vídeo. E essa mídia só tá disponível por causa de um fã que chamam de Jacob, que entrou em contato com Adam Dory, da Kiziko.com, e perguntou para ele se ele tinha ainda esse material disponível. E sim, ele tinha. Tava guardado desde agosto de 2004. Olha só que coisa. Foi só perguntar e a mídia reapareceu. E para finalizar esse mês, nós temos Catalendas. Aqui no caso não é uma mídia perdida mesmo, porque ela estava arquivada com a emissora. Para quem não viu, há pouco tempo atrás a TV Cultura do Pará postou no canal oficial deles, Catalendas, mais uma leva de episódios que estavam arquivados. E dentre eles tinha um que muita gente comentava a respeito, mas não encontrava, que era o tal do episódio do Tejo. Pior que eu me lembro disso. Não só esse episódio, mas vários outros foram disponibilizados. Eu não sei se ainda vão disponibilizar mais, mas parece que sim, porque esses daqui foram disponibilizados há algumas semanas atrás, e parece que agora restam pouquíssimos episódios para serem upados e disponibilizados para nós. Maioria deles da temporada de 2019. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que tem mais alguma mídia que estava perdida, que estava arquivada, que foi disponibilizada outra vez e que eu não cheguei a comentar aqui. Mas se ela é importante para você, pode comentar aqui embaixo. Se é algo que você acha que deveria estar no vídeo, pode comentar também. Sempre tem espaço para mais uma, não é? Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!